Quando alguém vai ao médico e diz: ouço uma voz dentro da minha cabeça, provavelmente será encaminhado a um psiquiatra. De uma forma ou de outra, praticamente todas as pessoas ouvem uma voz ou algumas vozes o tempo todo dentro da cabeça. São os processos involuntários do pensar, que acreditamos que não podemos interromper, manifestando-se como monólogos ou diálogos contínuos. Você já deve ter cruzado com uma pessoa ou com pessoas doidas, falando sem parar ou resmungando consigo mesmas. Isso não tem nada de diferente do que acontece com você e com outras pessoas ditas normais, exceto que vocês não falam alto. A voz comenta, especula, julga, compara, gosta, desgosta e etc. A voz não precisa ser relevante para a situação do momento, pois ela pode estar revivendo o passado, recente ou remoto, ou ensaiando ou imaginando possíveis situações futuras. Neste último caso, ela imagina sempre as coisas indo mal e com resultados desfavoráveis. É o que se chama de preocupação. Às vezes, essa trilha sonora é acompanhada de imagens ou filmes mentais. E mesmo que tenha alguma relação com o momento, a voz será interpretada em termos do passado. Isso acontece porque a voz pertence à mente condicionada, que é o resultado de toda a nossa história passada, bem como dos valores culturais coletivos que herdamos. Assim, vemos e julgamos o presente com os olhos do passado e construímos uma imagem totalmente distorcida. Não é raro que a voz se torne o pior inimigo de nós mesmos. Muitas pessoas vivem com um torturador em suas cabeças que as ataca e pune sem parar, drenando sua energia vital. Essa é a causa de muita angústia e infelicidade, assim como de muitas doenças. A boa notícia é que podemos nos libertar de nossas mentes. Essa é a única libertação verdadeira. Dê o primeiro passo nesse exato momento. Comece a prestar atenção ao que a voz diz, principalmente a padrões repetitivos de pensamento. Aquelas velhas trilhas sonoras que você escuta dentro da sua cabeça há anos. É isso que eu quero dizer com observar o pensador. É um outro modo de dizer o seguinte: ouça a voz da sua cabeça, esteja lá, presente como uma testemunha. Seja imparcial ao ouvir a voz, não julgue nada. Não julgue ou condene o que você ouve, porque fazer isso significa que a mesma voz acabou de voltar pela porta dos fundos. Você logo perceberá. Lá está a voz e aqui estou eu, ouvindo-a e observando-a. Sentir a própria presença não é um pensamento, é algo que surge de um ponto além da mente. Quando você vivenciou esses momentos de presença, provavelmente não percebeu que por breves instantes esteve em um estado de mente vazia. Isso aconteceu porque o espaço entre esse estado e o fluxo de pensamentos era muito estreito. O seu satori pode ter demorado só uns segundos antes que a mente surgisse, mas ele esteve lá. Do contrário, você não teria vivenciado a beleza. A mente não pode reconhecer nem criar a beleza. Por alguns segundos, enquanto você esteve completamente presente, aquela beleza ou algo sagrado esteve lá. O pequeno espaço, sua falta de vigilância e a falha no estado de alerta impediram que você visse a diferença fundamental entre a percepção, a consciência da beleza sem pensamento e a nomeação e interpretação disso como um pensamento. O espaço de tempo foi tão pequeno que pareceu ser um simples processo. No entanto, a verdade é que no momento em que o pensamento surgiu, tudo o que lhe restou foi uma lembrança dele. Quanto maior for o espaço entre a percepção e o pensamento, mais profundos seremos como seres humanos, ou seja, ficaremos mais conscientes.
Muitas pessoas estão tão aprisionadas em suas mentes que a beleza da natureza não existe para elas. Podem dizer, oh, que flor linda, mas é apenas um rótulo mental mecânico. Como elas não estão serenas, não estão presentes, não veem a flor de verdade, mas sentem a sua essência, do mesmo modo como não conhecem a si mesmas, não sentem a própria essência interior sagrada. Como vivemos em uma cultura dominada pela mente, a maior parte da arte moderna, da arquitetura, da música e da literatura é desprovida de beleza, de essência interior, com raras exceções, é claro. A razão é que as pessoas que criam essas obras não conseguem livrar-se das suas mentes, nem mesmo por um momento. Portanto, nunca estão em contato com aquele lugar interior, onde se originam a verdadeira criatividade e a beleza. A mente pode criar monstruosidades e não só nas galerias de arte. Olhe para as paisagens urbanas e terrenos baldios em zonas industriais. Nenhuma civilização jamais produziu tanta feiura. Quando tomamos consciência do ser, o que de fato acontece é que o ser se torna consciente de si mesmo. Quando o ser toma consciência de si mesmo, isso é a presença. Como o ser, a consciência e a vida são sinônimos. Podemos dizer que a presença significa a consciência se tornando consciente de si mesma, ou a vida tomando consciência de si mesma. Mas não se apegue às palavras e não se esforce para entendê-las. Não há nada que você precise entender antes de conseguir se tornar presente. Ninguém escolhe relacionamentos disfuncionais, conflituosos ou que causam dor. Ninguém escolhe a insanidade. Essas situações ocorrem pois não há presença suficiente na pessoa para dissolver o passado. Não há luz o suficiente para iluminar a escuridão. Você não está inteiramente aqui. Você ainda não está completamente acordado. Nesse meio tempo, o condicionamento da mente está guiando a sua vida. E da mesma forma, se você é uma das muitas pessoas que tem questões, problemas com seus pais, se você ainda tem ressentimentos sobre algo que eles fizeram ou não, então se você acredita que eles tiveram uma escolha, que eles poderiam ter agido de maneira diferente, sempre parece que as pessoas têm uma escolha. Mas isso é uma ilusão. Enquanto sua mente, com seus condicionamentos, conduz a sua vida, você é a sua mente. Então, quais escolhas você tem? Nenhuma. Você sequer está lá. A mente se identifica com estados severamente disfuncionais. E é uma forma de insanidade. Quase todas as pessoas sofrem dessa doença em diversos níveis. No momento em que você percebe isso, não haverá mais ressentimentos. Como você pode ter ressentimentos em relação a alguém doente, inconsciente? A única resposta apropriada é a compaixão. Então isso significa que ninguém é responsável pelo que faz? Eu não gosto dessa ideia. Se você é conduzida pela sua mente, embora você não tenha escolha, você ainda sofrerá as consequências da sua inconsciência. E vai criar cada vez mais sofrimento. Você suportará o peso do medo, dos conflitos, dos problemas e da dor.
Eventualmente, o sofrimento criado vai te forçar a sair do estado inconsciente. O que você fala sobre escolhas também se aplica ao perdão, eu suponho. Você tem que estar completamente consciente e render ao que é antes de continuar. Perdão é um termo que tem sido utilizado por mais de 2000 anos. Mas a maioria das pessoas tem uma visão limitada sobre o seu significado. Você não pode perdoar a si mesmo ou aos outros enquanto baseia seu senso de si mesmo no seu passado. Somente acessando o poder do agora, que é seu próprio poder, e que verdadeiramente poderá haver verdadeiro perdão. Isso torna o passado impotente. E você percebe profundamente que nada do que fez ou que fizeram para você poderia tocar numa mínima parte que compõe a essência radiante de quem você é. A concepção de perdão, então, torna-se desnecessária. E como eu atinjo esse ponto de realização? Quando você aceitar e se render àquilo que é e ficar completamente presente, o passado deixa de ter qualquer poder. Você não precisa mais dele. A presença é a chave. O agora é a chave. E como vou saber que eu aceitei ou me rendi? Quando você não mais precisar fazer perguntas sobre isso.